Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação para desenvolvedor Flutter. E na aula passada, nós finalizamos o nosso app da calculadora de MC, né? Rodamos, fizemos a atualização do Flutter, que estava disponível também. Já resolvemos aquele problema das 4 warnings que ficam aparecendo, né? Que a gente sabe que é aquela diferença do Gradle, tá? Então, enquanto o Android Studio tiver com o Gradle para frente do que o Flutter está comunicando na hora que abre o app, a gente sempre vai ter que abrir o módulo do Android dentro do estúdio para ele fazer essa atualização de Gradle para a gente, tá? Uma hora eles se alinham, uma hora eles vão se alinhar. O Gradle ele atualizou também semana passada para acho que para a versão 4 estava na 3, então e o Flutter traz para a gente ainda na versão 3.4 ou é 4.3, eu nunca me lembro qual que é que veio de padrão por ele. Então, compilou, deu aquelas 4 warnings lá que vai trocar o módulo 01 pelo 02, o 01. É abrir no Android Studio e fazer a atualização do Gradle para de dar warning para a gente. Beleza? Finalizamos. O que faltou foi a lição de casa dele. Eu já postei o PDF para vocês lá no nosso chat também, que é coisinha super simples, gente, ó. Assim como no exemplo anterior, deixamos alguns gapzinhos. Como desafio, vamos apontá-los aqui, vocês corrigi-los e apresentar as soluções. Não vai precisar ser já na próxima aula, a gente deixa e apresenta mais para o finalzinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, no app, nós limitamos a altura para a faixa de 1,20 m a 2,20 m. Porém, o cálculo do TMB pode ser efetuado a partir de crianças, né, de 0 a 3 anos, que raramente vão nascer com 1,20 m de comprimento, né, de altura, não sei. Eu acho, tá? E também nós vamos ajustar no slide para permitir, né, alturas menores, tá? Vamos pôr lá 30 centímetros, tá bom, né? Acho que se quiser pôr menos também pode. Poderia ficar até de 0, mas, né, ninguém nasce 0, né? E vamos colocar 2,5 m. Tem essa galera aí do basquete, é tudo alto, tudo comprido, né? Deixar esse pessoal também poder fazer o cálculo deles, tá? O 2, salvo que o indivíduo esteja fora do nosso planeta, não é possível que o seu peso seja negativo. Só na Lua ele vai pesar negativo, né? Então, a gente vai fazer o mesmo ajuste, né? Quase o mesmo ajuste que vocês fizeram lá no marcador de truco, no app anterior. Não deixar o cara pesar menos do que 1 quilo, né? Porque, poxa vida, tá? Não dá para a gente calcular IMC e TMB antes da pessoa nascer. Então, nós também vamos acessar, né, ajustar o app para também não deixar o cara ter menos 1 ano de idade, né? Nem 0, tá? Aí é que vem o detalhe. O peso, altura e idade também não pode ser 0. O outro aplicativo poderia ser 0. No caso nosso do IMC não pode ser 0, porque não tem como ser 0. A pessoa tem que ter alguma coisa de tamanho, nem que seja 10 centímetros, mas tem que ter. Pesar também ela tem que pesar, nem que seja 50 gramas. E, cara, ela tem que ter, nem que seja um dia de vida, mas ela tem que ter alguma coisa. Não dá para ser tudo 0. Então a gente vai precisar fazer esses ajustezinhos ali, né, para mexer. Peso e idade é mais e menos, ali é só tratar no botão, e a altura fica naquele nosso slider. Então a altura é fácil de mexer, porque no slider a gente tem o valor mínimo e o valor máximo, né? O inicial e o final. Então ali é um ajuste só em duas variáveis, a gente já mata o slider da altura. Os outros ali que a gente precisa fazer o cálculo e ver como mostrar na tela isso daí. Ajuste pequeno. Beleza? Então, hoje nós vamos para esse carinha aqui, ó, o nosso Flutterzap. Nós vamos fazer todo o WhatsApp usando toda a linha de código e o banco de dados e a relação com a ID do celular do cara, não sei o quê, e poder fazer pagamento também pelo WhatsApp, passar aquelas campanhas que se não transmitir para 40 pessoas morre. Não.
Tá? Nós vamos trabalhar mocado, tá? Nós não vamos conectar em API de ninguém por enquanto, mas nós vamos aprender layout, que é o que interessa para a gente aqui. Esse é o exemplo da telinha aí do nosso app de hoje. Então, vocês vão perceber que uma das diferenças dele é a nossa app bar. A nossa app bar, além de ter os dois botões ali do lado direito, que é o menuzinho, né? Que são aquelas benditas três bolinhas que eu nunca lembro o nome delas. E que, por sinal, eu já esqueci de novo, tá? E a lupinha do pesquisar. Nós temos também ali um botão para abrir a câmera. Numa segunda linha de app bar. Até agora a gente não tinha trabalhado com segunda linhas de app bar. E nós temos ali também uma tabulação, o uso do tab para as nossas telinhas ali embaixo. Tá? Coisa que também a gente não tinha usado ainda. Então, conversas, status e chamados ali são tabzinhos que a gente vai clicar e mudam as telas, como se fosse um page view para vocês, tá? Aí o nome dos contatos. São cards também ali que a gente está trabalhando, com separador, que é aquela linhazinha roxinha ali. A foto arredondada do cara, nome, a última mensagem postada e o horário, tá? E quando eu clicar em algum deles, ele vira a tela, vai ali pro lado onde está o jack ali, aonde já aparece para gente o do navegador, a flechinha para voltar, foto e nome dele, aí mais três botõezinhos também na app bar. Tá, então é a câmera, o telefoninho e o menuzinho para a gente mexer. E depois embaixo já é a conversa que a gente está tendo. Tá? Lá embaixo da conversa a gente tem uma caixa de texto especial. Então ela tem lá o desenho do emoticon, a mensagem, o clipezinho para anexar, a câmerazinha para a gente buscar anexo de imagem e o botãozinho do microfone para gravar o som. Beleza? Ok. Então, o que a gente vai abordar nesse aplicativo, né, para a gente ver a diferença? Por que ele é diferente dos outros que a gente fez, né, com exceção de layout? Então, primeiro, esse cara, a gente precisa de mais coisas lá do PubDev. Então, a gente vai aprender a abrir o PubDev, localizar no PubDev o que a gente quer, verificar a versão, verificar como instalar aquilo. Tem exemplos ali também, tá? Geralmente tem um exemplo para a gente mexer e a maioria deles um link para GitHub. Ou para GitHub, ou para Stack Overflow, para Medium, para algum lugar tem, ou para o Fluterando, tá? Que é a comunidade oficial nossa aqui no Brasil. Então, sempre tem algum lugar, um desses três links aparece com algum exemplo, algum tutorial, quando é uma coisa muito grande, tá? Uso de imagem local, nós vamos começar, nós vamos fazer o download, aí tem uma pastinha chamada Assets, que a gente vai criar no nosso aplicativo, onde a gente vai jogar as fotos dele. Como a gente vai trabalhar mocado, as imagens vão estar mocadas também ali no local, tá? Mais para frente a gente vai ver como pegar isso daí online direto. Continuar mexendo com gerenciamento de estado, continuar trabalhando com o preenchimento dos grids e tudo mais, e fazendo atualizar. A rotina para abrir a câmera do dispositivo. Tá? O nosso main Dart nessa aplicação não vai ter class. Vai ser um jeitão estranho ali de criar ele, onde a gente chama direto o run app e manda pegar o get material. Ao invés da gente fazer aquele já abre a classe, retorna da classe o material app, nós vamos mandar ele caçar o get material app no dispositivo. Tá? É um jeito diferente. É melhor ou pior que os outros, Giovanni? Não, é uma segunda forma de trabalhar a main. Tá? Sem precisar criar a classe main e estender ela para stateless ali. Tá? Você gosta desse método, Giovanni? Particularmente não. Tá? Eu acho ele
ele sempre me deixa assim incomodado, tá? Mas funciona. Então nós vamos trabalhar com ele hoje só para ver funcionando. Nós vamos criar um controller que vai ficar gerenciando essa câmera. Então a gente vai aprender a instanciar ali um cara para ficar vendo esse estado específico de câmera para gente. A personalização da app bar em si, colocando o tab e todos os botões ali em cima. E usar o tab bar, que é um widget diferente ali, que faz também a navegação para gente. Então a gente tinha visto até agora só o Navigator, né? Para trocar entre páginas. E com o tab bar a gente também consegue navegar entre elas. Beleza? E aqui a mesma coisa do outro. Não tem código prontinho na apostila para ficar selecionar, não. Vai estar tudo no GitHub depois que a gente terminar. Estrutura de pastas. Vocês vão ver ela ali do ladinho, né, na partezinha preta ali. Então, a gente está com a pastinha Android, beleza. Aí já tem uma pasta Assets e uma pasta Images. Dentro dela eu tenho ali as imagens, né, as 5 imagens do povinho que a gente mocou. Depois pastinha iOS, só porque eu estou fazendo o híbrido também. Na nossa lib, criei a pasta Models para trabalhar. Criei a pasta Screens, que são duas telas praticamente do nosso app inteiro. E a main está ali perdidinha, tá? Mais nada. Essa tem só esse pouquinho de arquivo para a gente trabalhar. No futuro, bacana, não sei o que lá, nós podemos tirar a parte mocada e linkar isso numa APIzinha bonita que vocês vão fazer e fazer aí sim um clone de Zap com até mandando mensagem, pegando o ID de dispositivo para vincular o nome do usuário com, né, a conta, né, do usuário. Daí dá para a gente criar, porque a tela já está pronta, está funcional. O que vai mudar, vai faltar é só conectar uma API de verdade para salvar a mensagem e enviar para outra pessoa. Beleza? Dúvidas, perguntas? Não, já é para começar a criar a estrutura? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso Android Studio, New Flutter Project e metemos na massa. Nosso aplicativo Flutter Zap. Enquanto isso, eu já troco a tela aqui para a tela do estúdio. Giovanni, marca tudo, inclusive o web? Não, esse aqui pode continuar. Esse aqui só no Android e no iOS. Tá. Esse aqui ainda tá só com eles. O próximo a gente já faz com tudo. Aí quem já tiver com a menzinha, né, aberta, se já puder levantar a mãozinha lá no chat, que daí eu sei que a gente já fez todo o processo ali de criação do novo, ele criou as pastinhas padrão, tal, e a gente está parado ali na main.dart.
Fernando Leandro, algum problema por aí? Não, tranquilo. O seu já montou também? Já, agora sim. Maravilha, pessoal. Tem umas máquinas que dão uma enroscadinha, né? Ó, na tela de vocês, do Android Studio, tem aqui do ladinho, né? Ó, mais um menuzinho de opções, tá? Quem trabalha com emulador lá naquela opção de Pinned lá, ele nunca vai aparecer, né? Ele muda a ordem aqui quando muda. Então, aqui fica o para mim abrir o emulador, se eu quisesse abrir já, porém o emulador não está por aqui para mim saber que está aberto. Cara, geralmente no novo projeto eu arrasto um deles para baixo aqui, ó, para mim ver o emulador aqui embaixo. Que às vezes no dia a dia você está naquele pau, você abriu o emulador para um aplicativo e não fechou ele no xizinho aqui, você só veio no menos. Ele continua aberto aqui embaixo. E como tem um cara tampando para você não ver ele aqui, a hora que você volta aqui no device, ele está com uma bolinha vermelha aqui, você dá play, não funciona, e você não consegue trabalhar com o emulador que você quer, porque na verdade ele já está aberto. Você só precisaria clicar nele aqui embaixo, tá? Então o que eu não estou usando, eu tiro daqui do lado do Android Studio, justamente para poder, ó, manipular os caras que me interessam mais. Beleza? Então vamos lá. Como a gente já tinha visto, tem o arquivo nosso PubSpec, que é o carinha, a princípio aqui, que configura para a gente todas as dependências, tudo que a gente vai precisar baixar de biblioteca, de pacote, tá? E é nesse cara também que eu coloco os assets, que são as imagens que eu vou usar dentro do meu app. Se não tiver declarado aqui, o aplicativo não consegue vir buscar a imagem aqui, mesmo que você dê a URL completa dessa pasta, tá? Ele não vem buscar aqui dentro, ele vai tentar caçar isso na internet, sempre ou em algum outro lugar. Então, quando você for chumbar algum tipo de imagem, qualquer uma, seja o logotipo do cara, ou sei lá, alguma imagem de propaganda, alguma coisa que for ficar fixa no aplicativo, cara, você tem que trazer ela para a pastinha que você quer, geralmente é assets images mesmo. Só que aqui dentro do PubSpec eu tenho que declarar ela, tá? O que nós vamos usar de diferente lá do PubDev? Nós vamos usar uma biblioteca de câmera, que chama câmera mesmo, e a Flutter Chat Bubble, que é aquela caixinha coloridinha das conversas ali, tá? E também nós vamos usar um get. Então, mudando a nossa tela de lugar, deixa eu compartilhar outra tela agora com vocês. Aqui. Janela. Windows. Tela do Chrome aí no ar? Sim. Então vamos lá. Pub.dev. E ele abre pra gente. Cara, tá tudo aqui, tá? O que você precisar de componente para Dart e para Flutter, que não estiver lá no Flutter, tá? Como o widget já embarcado já na linguagem, no pacote da linguagem. O que não tiver lá tem que estar aqui, tá? Aí é aquela história do Google, é pesquisar e ver o que você quer fazer, tá? Por exemplo, se a gente colocasse aqui, ó, chat WhatsApp. Chat Bubbles, inclusive é o que a gente vai precisar. Tem só o Bubble, tem o WhatsApp Share, Share 2, o Resave, Open, e esse aqui já está com o Safety colocado, Chatbar. Então, ó, eu nem precisava saber o nome do que eu queria.
Pegar qualquer um aqui para baixo. Não sei. Vou pegar aqui. Esse aqui. Resave. Vamos ver o que o resave faz. Aqui. Em português, né? Para a gente entender. Aqui, ó. Um plugin do Flutter que permite que aplicativos do Flutter recebam bate-papos do WhatsApp. Como assim? É assim mesmo. Você vai trazer para dentro do seu app os apps aqui compartilhadinhos. Ó. Você manda exportar e vai estar a conversa aqui dentro. Funciona para Android e iOS. Ó, exemplos, Android de configuração. Exemplo para iOS em configuração. Ó, como que eu faço o import, como que eu estendo a classe, nesse caso aqui. Qual o método que eu tenho que sobrescrever aqui, um código que, teoricamente, se eu copiar e colar, ele funciona. Raramente esses códigos aqui dão pau. Só quando está com aquele problema de no safety, tá? O código é mais antigo. Aqui, repositório do GitHub, então tá aqui o cara. Eu tenho esse código fonte aqui para receber, repete aquelas informações que estão no PubDev. E se eu vier aqui, ó, exemplo, eu tenho um exemplo aqui para mim baixar e trazer as conversas do WhatsApp dentro do meu aplicativo. Ó, aqui está a lib, aqui está a main. Cara, né, aí tá o código bonitinho para a gente mexer. Então, praticamente de qualquer coisa que a gente for usar, se não tiver um link de GitHub, tem um link para, ou seja, para Medium, para Flutter, em algum lugar tem um exemplo, tá? O que a gente estava usando lá é o Chat Bubbles, né? Só que não é esse ainda. Só Chat Bubble. Esse é um exemplo que a gente tem, ó. Bonitinho, código simples, né? Pequenininho. E no readme dele, o que que ele faz? A conversinha. As caixinhas, né? Com a perninha aqui, bonitinhas para a gente conversar. Voltamos para o PubDev. E esse é o cara que a gente está usando. O Flutter Chat Bubble. Cliquei nele. Então tá aqui, ó, data, já tá com o no safety. Então hoje o mais importante para a gente é isso aqui, tá? Porque pelo menos eu sei que o pacote que eu estou colocando no meu aplicativo está tratando o no safety. Se ele não está tratando, é porque já faz algum tempo que ninguém está dando manutenção nele. Aí é aquela história. Você quer arriscar usar um negócio tipo que já está 6, 7 meses sem manutenção? Você corre o risco de chegar numa hora que a linguagem começar a exigir um pouco mais e simplesmente parar e você ter que sair correndo para mudar de pacote, mudar de lib. Daí isso acontece com toda a linguagem, né? A gente escolhe uma lib ali bonitinha e de repente os caras abandonam ela. Então, na hora de procurar, vocês sempre dão uma olhada, né? Quando que foi a última atualização dela, como que ela tá aqui, ó. Né? Se tá com o GitHub bonitinho. Ó, eu venho aqui ver as versões, ó. Quando foi a última vez que o cara subiu a versão, ó. Então, ó, a 2.1 ficou 23 meses parada. Tá? Para o Dart 2.1, né? A versão 1.0.2. O cara só subiu a versão 2 há 9 meses atrás por causa do no safety. Para atender a história do Dart. Tá, e mesmo assim, ó, não é o Dart mais novo que ele usa. Ó. Mas funciona. A instalação dela tá aqui. O que que ela faz, né? Ela vai fazer a caixinha aqui de diálogo, que é a que a gente está usando.
esse formatinho de diálogo para mensagem enviada e recebida, tá? Como funciona? Ela é menor do que aquelas outras, né? Ó. Eu só tenho isso aqui. Eu defino quem é quem e trabalho com os dois tipos de chat bubble só. As propriedades que eu posso usar para as minhas caixinhas, mais arredondadinho, menos arredondadinho. Tá? E instalar e rodar. Instalação aqui. Qual que é a versão mais nova? Ó. Flutter Chat Bubble, chapeuzinho 2.0.0. Aí lá no meu Android Studio, tá? Lembrando daquela história do... Vou trocar a tela de novo aqui. Oi, pode falar, Nelson. Não, acho que foi minha mão que eu não baixei. Ah, então tá. Estúdio. Aqui. Lembrando que esse arquivo tem o lance da tabulação, tá, gente? Então, por exemplo, essa parte aqui já tem. Tem o Flutter, tem, e ele já importa o Cupertino. Cara, ele tem que ficar aqui, ó. Exatamente embaixo do C do Cupertino aqui, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Vamos pôr o meu para cima para ficar na mesma ordem do de vocês. Tá? Então, Flutter Chat Bubble tá aqui bonitinho, 2 pontos, ou seleciono, copio e colo, né, do PubDev, tá? Se esse cara tiver aqui, ó, um espaço para frente, ele não funciona. O Dart aqui, na hora que for importar, ele não acha. E a mesma coisa se ele tiver aqui para trás. Ele também não acha, tá? É um arquivinho assim, chatinho de usar. É igual Python. Um espaço em branco que você dá mais ali, ele não entende o que você fez. Beleza? Agora a gente vai usar também um aplicativo de câmera. Então a gente volta lá pro PubDev. Eu venho procurar um aplicativo de câmera. Já foi o primeiro que veio, ó, câmera, que é o que a gente está usando. Poderia usar qualquer um dos outros? Cara, até poderia, que vai mudar o código. Tá? A gente muda o... Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Mas, a princípio, a gente pode usar qualquer um. É no safety. Isso aqui é uma coisa linda, ó. Ele é oficial também, publicado pela Flutter.dev. Então, esse tipo de cara me dá um pouco mais de segurança em saber que ele, tipo, se ele for abandonado é porque o Google abandonou o Flutter também. Aí eu tô danado. Tem o repositório do Git para mim ir lá e ó, é o repositório do Flutter oficial, ó. Então, não, cara, quando é um plugin oficial assim, eu tô de boa para importar. Eu nem me preocupo muito porque eu sei que vai ter continuidade. Enquanto o Flutter estiver no ar, ele vai estar usando esse nosso câmera plugin aqui. Ó, suportes, o mínimo dele, ó, é o 21, Android SDK 21, SDK 21, cadê? SDK 21 é o Android 5, é o Lollipop. O iOS 10. Aí não me pergunte, eu não sei. O que eu preciso pôr no iOS para liberar? Eu tenho que ir lá no info.plist e adicionar esse texto aqui, ó, para liberar o uso da câmera. E no Android, eu tenho que setar que o meu SDK mínimo é o 21 ou superior, né? Se eu não quiser ficar tão deixar lá no 5, eu ponho já o 27, 28 aqui só para máquina nova e acabou.
Aí aqui só um exemplo do código nosso nativo, que ele vai fazer o controle. E aqui o nosso exemplo em Flutter. E aqui a gente vai começar a ver esse carinha aqui, tá? Que é o filter. Depois a gente vai ter um app, assim, uma aula que a gente vai estudar só esse carinha, que é quando ele faz as chamadas assíncronas para a gente, e não necessariamente é um cara que tem que bater numa API, tá? A gente usa muito esse cara aqui quando vai consumir API. Ah, preciso trazer uma lista de, sei lá, uma lista de usuários inadimplentes para mim pôr aqui no app de cobrança. Eu jogo um filter também, vou lá, bato no endpoint, preencho um vetor aqui, né? Venho o JSON de volta, eu preencho ele dentro da minha modelagem de um array e trago e monto os cards. Tudo com a função filter aqui. Porém, pode ter alguma coisa como é a câmera que eu preciso primeiro verificar quais câmeras estão ativas, se está funcionando. Então, aqui nesse ponto, a gente está vendo se o celular seu tem câmera, quantas câmeras tem, e daí depois nós vamos dizer qual é a câmera que eu quero definir como sendo a primeira que abre. Se é a 1, a 2, a 3. Tá? Ah, por que isso daí? Porque se você manda abrir a câmera sem antes verificar se ela existe, se ele não conseguir encontrar drive para ela, aí dá aqueles crash feio no seu app, né? O app X parou de funcionar. Aí fica muito estranhão, fica muito feio. Ninguém gosta quando dá pau, assim, muito bizarrão. Certo? Instalação. Copiar e colar. A gente está na 0.9.4.21. Aí, se vocês foram olhar no dia que eu fiz, compartilhar a tela do estúdio. Ó, a minha era 19. Eu posso vir aqui, 21. Já deixo na versão atual. Lembra do lance do tabzinho aqui, bonitinho, né? E agora nós vamos então importar o get. Vamos lá de novo. Isso aqui, ó. Get. GetX que mantém, tá? É o queridinho aqui, né? Dos pacotes Flutter. Então, é o cara que ganhou aí a sua estrelinha aqui, o seu selinho de seu queridinho da galera. Basicamente, o que ele faz pra gente? Cara, ele dá um get das coisas. Ele acha, ele dá um get para achar uma rota, tá? Para navegar. Ele dá um get para usar um snack bar. Snack bar é aquela mensagem que o nosso app do IMC tem, que é aquela mensagem que dá de baixo para cima ali no botãozinho, né? Na parte de baixo da tela, tá? Dá get em caixa de diálogo e põe um título. Então ele acha qual é que funciona, tá? Ele acha qual é que funciona. Pô, posso usar get para tudo, Giovanni, em vez de ficar. Assim, poder pode, mas. Ó, dá para personalizar tal, só que assim, ele é uma lib, lembra, né? Ele não é nativo. Então, se der algum pau no futuro, a gente não consegue chorar muito. Já quando ele é nativo, se dá algum pau, você sempre tem um método alternativo, não gambiarra. Sempre um método alternativo para você contornar algum tipo de problema, fazer um botãozinho, executar uma tarefa meia louca ali, né? Que não te interessa agora. Ó, aqui que alguém tinha perguntado para mim alguma coisa de fazer a parte de inglês, português, não sei o quê. Esse aqui usa o get usa assim, tá? Você repete as mensagens você mesmo, tá?
Ele pega quem que é a configuração inicial, mas tem outras que a gente consegue usar no Translation aqui para ele pegar justamente os formatos todos aqui de vocês, inclusive moeda. A gente vê também lá no finalzinho. Ele cria um provider também para conexão. Tá? Então ele substitui a classe HTTP normal. Não substitui, ela é uma alternativa para a classe HTTP do Dart, tá? Mas é a mesma coisa, né? Lembra que ele é uma lib, então pode ser que ele não tenha tudo o que tem lá na classe principal nossa. Tá, mas está num filtro, e por quê? Porque primeiro ele vai pegar o usuário, tentar ir lá e fazer o login. Se conseguir, é outra história. Aí a gente dá sequência quando ele concluir esse cara. Bom, o post e etc. Então, ele não é um get só para home, por exemplo, que a gente vai usar. Ele faz get, cara, para qualquer coisa. Ó. Assim, é um pacotinho bem grande também, tá? Para rotas, para navegação. Que no nosso caso a gente vai usar esse carinha aqui, ó, Git Cat Material App. Para a gente não precisar criar a main. Né? Se a gente está preguiçoso, não vamos criar a main. Pô, Giovanni, mas se o cara faz tudo isso, não sei o quê, por que que você falou que você não gosta dele? Cara, eu não sei, eu não gosto. Cara, não gosto. Eu acho ele legal, ele bacana, eu acho que ele faz coisa pra caramba. Eu achei importante passar ele para vocês, que ele faz muita coisa, tá? Então, assim, se vocês tiverem tempo para estudar esse cara, é legal, não é à toa que ele tem o selo aqui de primeiro, tá? Então, assim, cara, ele é o top das galáxias aqui, vamos dizer, né, na lista das bibliotecas. Mas eu não gosto dele, só isso. É gosto. Tá? Eu prefiro usar os métodos normais ali. Mas é um negócio legal, tá? Estudar, ver como funciona. E uma coisa que eu já fiz para justamente entender até o método nativo é comparar. Tá? Pega um aplicativinho bem besta, uma listinha de qualquer coisa. Meta um JSON chumbado lá num servidor qualquer lá, só para fazer chamar lá o JSON direto, para fazer download dele e montar uma lista de nome de pessoas, tá? Jogo isso daí em algum servidor, alguma pastinha web minha e vejo como funciona com o GET direto, como funciona com o HTTP nativo do Dart. Aí eu fico comparando performance, qual é mais rápido, qual falha, né? Ficando repetindo para ver qual dos dois falha, depois, sei lá, fica insistindo muito. É, se os dois têm as mesmas opções, tanto para receber como para enviar. Aí depois eu escolho cada um. Na parte do HTTP, para falar a verdade, eu não achei diferença. Tá? E nessa do Material App também não. Então, sim, funciona. O GET funciona, mas eu não gosto. Instalação dele está aqui. GET 4.6.1 é o que nós temos disponível. Voltando lá para o nosso Android Studio. GET, dois pontos, chapeuzinho 4.6.1. Tá? Aqui já deve ter. O de vocês também deve ter o Flutter Links, né? Ele coloca sozinho também. Aí tem um monte de comentário, né? Cara, se vocês quiserem limpar, assim, que nem eu faço aqui, de boa, tá? Agora, se vocês quiserem largar o comentário, larga aí também. Não atrapalha, tá? Aquele monte de texto ali, assim, para compilar, para fazer as coisas. É que me atrapalha ler o arquivo, aquele monte de coisa escrita. Tá aqui o material design, na última Flutter que ele tem. Cara, isso aqui nós vamos fazer depois de importar as imagens. Então, espera aí que eu vou jogar as imagens para vocês aqui no chat, para vocês poderem criar uma pastinha chamada Assets. Então, vocês vão vir aqui no Flutter Zap de vocês, botão direito, New, Directory, e vai chamar Assets.
Ele vai ficar aqui no mesmo nível da Android, no mesmo nível da Lib, ó, fica tudo fora aqui. Aí clicou em Assets, New, diretório de novo, Images. Aí depois aqui dentro a gente joga o arquivo. Giovanni, qual que é o jeito mais fácil de jogar o arquivo aqui dentro? Nossa, vocês querem o mais fácil mesmo? Abre o Windows Explorer, copia e cola o arquivo lá dentro. Você pode até criar a pasta por lá também. Depois a gente só espera um pouquinho, o Android Studio se atualiza. É o mais fácil. E o mais chato é por aqui, ó. Porque você não tem a opção, ó, de trazer o arquivo. Você teria que fazer meio no braço aqui. Tá? Não gosto. Não gosto. Teria que copiar ele lá no. Copiar de algum lugar, pode até ser de outra instância do Android Studio e colar aqui. Tá? Consigo copiar e colar. Eu já tentei muitas vezes importar arquivos por aqui, ele sempre dá pau, tá? Ele fica meio bagunçadão aqui. Mas o copiar e colar é o mais fácil, tá? Ou copia lá, cola aqui, ou já faz tudo pelo Windows Explorer, que já tem tudo, né? Projetos, Flutter App, Assets, Images. Estão aqui. Nosso chat. Pronto, imagens no chat. Vocês estão vendo que é tudo imagem de brasileiro, né? Coloquei no Notepad o Assets para vocês, tá? Aí vamos naquele mesmo combinadinho, né? Criou as pastinhas, fez o download ali, copiou, colou os arquivos, ajeitou aqui o Assets. Levanta a mãozinha lá no chat para mim saber em que ponto a gente tá.
Nelson, Leandro, tudo em ordem aí? Tranquilo, vou baixar. Show. Porque se você clicar com o direito e baixar direto, ele já vem com o nome. Se você abrir no Teams e clicar lá em baixar, aí vem escrito Microsoft, Teams, não sei o que lá, e você não sabe quem é o nome. Exatamente, vem xaropão ali. Aí eu tive que fazer de novo. Alguém está trabalhando com Mac hoje aqui? Estamos todos no Windows. Todos no Windows. Eu tô no Linux. É que quando a gente está no Mac, a gente consegue abrir os dois emuladores, né? Você consegue deixar o Android e o iOS rodando lado a lado para trabalhar. Cara, eu acho isso muito legal. Agora eu me pergunto se eu devo pedir para gerência um Mac, cara. Pra Cara, trabalhar. sim, que nem o pessoal que trabalha geralmente com React Native, né? Depende do cliente que tá, já estão mandando uns Mac para eles, entendeu? Porque como você tem que, cara, você vai ter que fazer para Android e para iOS, tem que testar nos dois, você vai acabar sendo meio que obrigado a ter alguma coisa, ou seja, do gado ou da empresa, tem que ter alguma coisa. Agora, que é um sonho de consumo ter um MacBook Pro top assim para rodar tudo e ver funcionando porque é muito da hora, você entendeu? Você já roda os dois ali, você já vê, você consegue até ver se tá pipocando alguma coisa, tipo câmera e etc. Em qualquer um dos dois. É muito legal. Minha esposa recebeu da empresa dela um iMac, Legal também, tá? 27 polegadas, um monstro. eu imagino. Cara, eu me contentaria com um mini Mac. Pequenininho, cabe aqui no cantinho da mesa, espeta atrás do monitor, já era. Bota um teclado e mouse sem fio nele, tchau. O Mini eu usava no call center como servidor. A gente É, tinha os servidores Apple pro call center da Apple. legal. O mini Mac para mim já estaria até bom, viu? É chatinho dar manutenção naquilo. Não imagino. Eu trabalhava com um pequenininho desses daí da Daruma, Hum, aqueles MT-1000. Cara, o que eu xingava, os caras falavam assim, meu, vocês fazem tanta coisa e me coloca aquela bateria que parece um tamborzinho de óleo, só para ela estourar, vazar e depois você ficar um ano tentando soldar ela de novo. Bota já as pastilhinhas que nem todo mundo usa, pô, com os botãozinhos. Leandro, tudo em ordem aí? Ô, Zico? Não, tudo em ordem. Né? Show de bola, então. Então vamos lá, galera. Colocou, deixou a pasta assets, salva. Vamos só salvar esse arquivo aí, dar um Ctrl S nele. E o de vocês deve estar que nem o meu aqui em cima, ó, azulzinho. Doctor, Outdate, Upgrade, Get. Vamos clicar no PubGet. Se nós não fizermos nada de errado, ele vai dar essa enroscadinha dele aí rápida e vai retornar lá code zero, depois de já ter feito o get de tudo. E como é super rápido, alguém deu erro? não. Então, teoricamente, nós já estamos com os pacotes, os 4 pacotes, né? O Cupertino, o ChatBubble, o Camera e o Get, já baixados aqui para o nosso aplicativo, beleza? Deixe-me parar a gravação da aula de hoje.